Aproveitar que nós estamos de pé e podem abrir a Bíblia em Colossenses capítulo 3, versículo 12 e 13. Glória a Deus. Para quem está procurando, é depois de Filipenses, está lá no Segundo Testamento, as cartas de Paulo. Amém? Vamos ler. Revestir-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se algum tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Podei-vos assentar. Glória a Deus. Hoje a palavra vai falar a respeito do perdão. Antes de entrar na palavra, hoje é um dia que é conscientizado sobre o autismo, né? E eu quero deixar também aqui as nossas orações por todas as mães atípicas. Se tiver alguma aqui na igreja, no final do culto, o pastor está também apresentando, né? Eu acredito que todos vocês têm alguém que conhece, um familiar, um parente, um vizinho, alguém na escola, que tem, né, uma criança especial, uma pessoa especial na família. E nós temos que ter um olhar não somente humano, né, humanizado, mas um olhar cristão. O olhar do cristão é aquele que se dispõe a ajudar, não criticar, em ajudar, em socorrer, em orar. Se você não pode por meios financeiros, físicos, mas em oração, porque é incalculável quanto que é a luta dos pais que tem uma criança especial dentro de casa, né, que tem um familiar especial. É uma luta, né, imparável. Então, que a gente tenha essa consciência, e eu rogo pelas orações, né, a favor de todos esses familiares. E se tiver alguém também na igreja, nós estaremos também orando, né, apresentando no final do culto. Se precisar de oração, de ajuda, nós temos aqui também um grupo de mulheres que se acolhem outras mães para estar orando, intercedendo e ajudando, tá bom? Agora sim, vamos entrar na palavra. Sobre perdão, como é difícil a gente perdoar aqueles que nos têm ofendido. E essa palavra fala exatamente que, assim como Jesus nos perdoou, devemos perdoar quem pecou contra nós. Eu vou falar para você que a falta do perdão, ela afeta diversas maneiras a nossa vida. E a gente não tem noção da proporção que isso toma. O perdão, a falta do perdão, ele afeta a vida financeira, ele afeta as relações, ele afeta a vida familiar e ele também afeta a vida profissional. E aí, por que Jesus fala tanto na palavra dele acerca de perdão? Por que nós achamos que nós somos dignos de não perdoar uma pessoa, sendo que Cristo nos perdoou? Nós não merecíamos o amor, o perdão, o sacrifício, mas Ele quis fazer por amor de nós. E mesmo sem a gente merecer, Cristo nos perdoou, nos deu acesso à salvação, ao perdão de Deus. E nós, seres humanos, carnais, pecadores, se achamos mais dignos do que Cristo de não perdoar aquele que nos tem ofendido. Eu vou falar para você que o mundo fez um estudo acerca do perdão. Olha só, não está só na Bíblia. Os cientistas também estudam que a falta do perdão faz com que milhares e milhares de pessoas adoeçam. Nos hospitais, principalmente lá em São Paulo, no hospital que faz tratamento de câncer,
eles descobrem que muitas e muitas pessoas adoeceram por conta de mágoas não curadas. E aí fica ali, envenenando o corpo, a mente, a alma, até o corpo começar a responder em forma de doença. Em 2014, tem uma revista chamada Galileu, e também eu encontrei uma referência no livro Princípios Milenares, que fala sobre 8 benefícios de você perdoar. Se você perdoar, o perdão, ele pode fazer você viver mais, você pode te deixar menos nervoso. Será que você está sofrendo de nervoso? Não é porque a falta de perdão, você não perdoa pequenas falhas no dia a dia? A pessoa não fez do jeito que você queria, aí você fica nervoso, fica irritado. Você não perdoa, às vezes, a falta de experiência da pessoa, a falta de sabedoria e fica nervoso. A questão do perdão também melhora a saúde. Os médicos já comprovaram. Pessoas que perdoam mais têm a saúde melhor. Quarta coisa, fazer as pazes ajuda a si próprio. Muitas das vezes você quebra uma amizade, corta um relacionamento pela falta de perdão. Mas quando você perdoa e faz as pazes com essa pessoa, o benefício é seu. Você se sente em paz, você se sente com a alma leve. O seu coração, ele agradece. Sabia que a falta de perdão, ela implica na pressão arterial. Os médicos comprovaram que a pessoa fica nervosa, tem falta de perdão e começa a aumentar a pressão cardíaca da pessoa. Alguém aqui quer morrer do coração porque não perdoou o seu irmão? Não perdoou o seu vizinho? Então prestem atenção, porque Jesus, ele ensina e a ciência comprova o que já está escrito na Bíblia. Também diz assim que o perdão traz benefícios ao sistema imunológico. A falta do perdão faz com que o seu corpo comece a parar de funcionar normalmente. O corpo começa a reagir como se algo não estivesse bem. Olha só. E o perdão também faz você fortalecer o seu relacionamento. Muitas das vezes o casal tem um desentendimento. O que acontece? Você não perdoa, fica com aquela mágoa, vai dormir chateado, ou então passa os dias e fica com aquilo na garganta, engolindo. Quando você perdoa, você fortalece o seu relacionamento. Se você vai continuar com essa pessoa, perdoe. Perdoe para que vocês vivam bem, vivam em paz e melhore o relacionamento. E a última, que essa revista, não foi nem a Bíblia, foi a revista, diz que se você perdoar, você se protege do estresse a longo prazo. Olha só, quanta gente está estressada. Falta de perdão. Em Mateus, capítulo 6, 14 e 15, coloca para mim, por favor. Fala assim: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens e as suas ofensas, também o vosso Pai não perdoará as vossas ofensas. Então, nós precisamos saber se somos perdoados por Cristo, se queremos alcançar o perdão de Deus para entrar no céu, para morar no céu, para ir para a casa celestial, para estar com Jesus Cristo, para que naquele grande dia Jesus nos encontrar e falar: vinde, filhos benditos do meu Pai. Nós precisamos perdoar aqueles que nos têm ofendido. Se nós não liberarmos o perdão, não seremos perdoados. Isso é uma regra espiritual. Isso não é condicional. Não é se você quiser fazer. Não é condicional. Olha, eu estou com vontade de perdoar, eu perdoo. Não. A palavra de Deus diz:
Se você não perdoar, não será perdoado. Coloca para mim em Lucas 17, capítulo 17, versículo 3 e 4. Tem duas coisas que impedem a gente de perdoar. É a razão e a emoção. Por que a razão? Porque você pensa, para que eu vou perdoar aquela pessoa que me fez mal? Então a sua razão fala, você não deve perdoar. E a emoção? O seu coração está machucado e ferido com aquilo que a pessoa fez. Então aquele coração dói só de você pensar como você foi ofendido. Então pela razão e pela emoção você não perdoa. Por isso que Cristo pede para nós perdoarmos. Ali fala aqui, olhai por vós mesmo, e se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. E se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia vier ter contigo, dizendo, arrependo-me, perdoa-lhe. Aleluia. O perdão, gente, ele é libertador. Tem uma escritora que muitos cristãos conhecem, que é a Joyce Meyer. Tem muitos livros e é pregadora da palavra de Deus, uma referência para nós. E ela conta que na infância dela, ela sofreu muitos abusos sexuais pelo próprio pai. E ela conta que se não fosse o perdão, ela não teria a vida que tem hoje. Porque o perdão, ele aprisiona. Ele faz com que a gente viva atormentado. E perdão não é porque o outro merece o seu perdão. Não é por merecer. Não é porque o pai dela merecia o perdão. É porque quando nós encontramos Jesus Cristo, nós reconhecemos, como diz o pastor, a gente não nega a si mesmo, então a gente vai ter que negar o nosso orgulho e pedir perdão. Temos que pedir perdão e temos que perdoar aqueles que nos ofenderam. O perdão, ele é uma exigência espiritual. Então, muitas pessoas estão travadas espiritualmente pela falta do perdão. Às vezes você faz tudo na casa do Senhor. Você ora, você prega, você canta, você louva, você ajuda o próximo, mas não cede perdão a ninguém. Você se acha tão santo e tão acima de outras pessoas que não perdoa. Não perdoa. Por quê? Você é melhor do que o seu irmão? Do que o seu parente? Do que o seu vizinho? Por que acha que sois melhores? Se diante do Senhor nós somos todos iguais perante os olhos do nosso Deus. Nós precisamos nos arrepender e perdoar o nosso próximo. Pode colocar em Provérbios 28, versículo 13. É o 13, versículo 13. Aleluia. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas os que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Então não é só sobre perdoar, mas pedir perdão. Será que nós pedimos perdão a quem nós estamos ofendidos? Ah, mas eu não ofendo ninguém. Você é tão santo assim, tão santo, que nunca ofendeu ninguém, que nunca pecou, que nunca julgou mal, que nunca foi rude, nunca se alterou, nunca elevou a voz para alguém, nunca tratou alguém com mais arrogância ou com mais frieza. Você é tão santo e ainda está aqui na terra, ainda não foi para o céu. Se nós estamos aqui é porque todos nós precisamos melhorar, todos nós precisamos nos arrepender todos os dias, porque todos os dias os nossos pensamentos nos levam ao pecado, mas precisamos nos arrepender e confessar. Às vezes tem pessoas que você magoou, que você ofendeu, que você gritou. Tem pessoas que você agrediu com palavras. Se arrependa, confesse. Se essa pessoa ainda está viva, ainda há possibilidade de você conversar com essa pessoa, vença o seu orgulho
independente da reação dela. Ela não vai gostar. Ela não vai nem dar bola para o meu arrependimento. É sobre você, não é sobre o outro. É sobre a sua atitude diante do Senhor. Como eu falei, o perdão é uma exigência espiritual. Em 2023, teve uma notícia que foi muito forte. Foi uma tragédia que aconteceu. Entrou um atirador em uma creche em Blumenau. Foi uma notícia que chocou, o Brasil e foi assustadora. Mas o que mais chocou nessa notícia foi porque eles entrevistaram um dos pais que a criança tinha sido assassinada. E ele falou que ele era cristão. E ele falou assim: eu perdoo esse homem que eu nem sei quem é, porque dentro do meu coração eu escolho ficar somente com as memórias do meu filho. Olha só que ensinamento. Eu não consigo, gente, me colocar no lugar desse pai, porque eu que tenho filhos, para nós é o nosso coração, é como se fosse a nossa própria vida. E veio um homem e tirou a vida da sua criança, tirou a vida de uma criança, movido pelo inimigo, não importa as razões, porque não há justificativa para esse ato. Mas olha só, ele declarou que eu perdoo, olha isso é o cristianismo, isso é você servir a Cristo, é mesmo você com dor no coração, é mesmo você ser rasgado por injustiça pelo mundo, mas você olhar para outro ser humano e falar assim: eu perdoo porque o Cristo que há em mim perdoou as minhas falhas. E eu não vou ficar aprisionado nessa raiva. Sabe por quê? Porque a raiva não ia trazer o filho dele de volta. Nem a justiça do mundo. Ainda que prendessem esse homem, ainda que tirassem a vida desse homem que tirou a vida do filho dele, não traria o filho dele de volta. Você entende que muitas das vezes nós estamos presos em uma situação, achando que eu quero a justiça, eu quero a vingança, eu quero que essa pessoa pague por tudo que ela fez. Eu já falei, não é sobre ela, é sobre você. É o quanto você está preso nesse sentimento, nessa situação, nessa vingança. Mas o Cristo que há em nós diz: não, larga essas prisões, larga essas correntes e perdoa e seja livre. Porque eu tenho muito mais para você, eu tenho um futuro brilhante, eu tenho um futuro para você de prosperidade, de bênçãos, de amor, de comunhão, e você está preso numa mágoa, numa situação, e fica se distanciando do Senhor por causa dessa mágoa que há no seu coração. E não adianta você perdoar da boca para fora, porque quem perdoa da boca para fora, mas dentro de si continua com mágoa, continua aprisionado e é atormentado por isso. Por isso que eu falo assim: perdoe, libera o perdão e perdoe a si mesmo. Eu sei que muitas das vezes, muitas pessoas tiveram um passado de muitas transgressões, de muito pecado, de muita coisa que você olha: nossa, como eu me arrependo de ter feito isso, de ter feito dessa forma. Pessoas que encontraram Jesus, mas fizeram muitas coisas graves, e eu falo para você que você pode arrepender-se, mas às vezes você vive a consequência do pecado. Então, muitas escolhas que nós tivemos no passado, hoje nós nos arrependemos, mas nós vivemos a consequência das nossas ações e das nossas escolhas. E isso às vezes te fere ainda, isso às vezes te machuca. E eu conheço pessoas que não vêm para Jesus porque ela se sente tão imundo, tão sujo, em trevas, pelos atos que fez. Olha, eu fiz um pecado tão horroroso que eu não sou digno de ir na casa do Senhor. Eu não sou digno de estar perto de Deus, porque o que eu fiz foi muito feio, foi muito grave, foi muito imoral. Então,
perdoe a si mesmo, porque a culpa, que muitas das vezes é um peso que é insuportável. Às vezes você sentir culpa é um peso que você não consegue mais carregar, e isso vai te atrapalhando, te atrapalha na sua relação, te atrapalha você na igreja, te atrapalha no trabalho, porque essa culpa te carrega, é como se todos estivessem apontando para você o tempo todo, e apontando para o seu pecado, para a sua transgressão. E Jesus já levou todas as nossas transgressões na cruz. Jesus Cristo morreu por nós e levou as nossas dores, os nossos pecados, as nossas chagas. E eu falo para você que hoje Jesus Cristo está aqui conosco. E Ele levou sobre si todas as nossas dores. Não há mais por que você ficar pensando isso. Você se arrependeu, aceitou Jesus como seu único Salvador. E a partir de agora, você é uma nova criatura, você é uma nova pessoa em Cristo. Novas histórias vão ser escritas, histórias de vitória, histórias de bênção, histórias de superação. A partir de agora, todas essas transgressões serão apagadas pelo sangue que já foi derramado na cruz. Então, perdoe a si mesmo. Amém? Eu quero convidar os irmãos a se colocarem de pé. Vamos fazer uma oração. Eu quero que você que tem alguma coisa no seu coração, que você sente, Senhor, eu preciso de forças para perdoar. Eu preciso de força, Senhor Jesus, para ir até essa pessoa pedir perdão, porque eu vou ter que passar por cima do meu orgulho. Eu vou ter que passar por cima, Senhor Jesus amado, dessa mágoa que tanto me machucou, que tanto me feriu. Vem à frente que o pastor vai estar fazendo uma oração. Você que precisa liberar perdão, você que precisa também ter conversas difíceis, amizades que foram rompidas, pessoas que precisam também se perdoar. Fala assim: por muito tempo eu estive com essa mágoa, com essa dor no meu coração, e eu preciso me livrar dessas correntes que ficam me aprisionando. Eu preciso de libertação, porque o perdão, ele é libertador. Então, nessa noite, você que precisa de uma oração acerca do perdão, como eu falei, se você tem uma pessoa que você precisa perdoar, se essa pessoa ainda é viva, não perca tempo. Não perca tempo, porque nós não sabemos o dia e nem a hora que nós ainda estaremos aqui. Então, não se prenda a isso, porque Jesus deixou para nós perdoarmos. E se você chegar diante de Jesus, e Jesus fala assim: meu filho, você fez tantas obras, mas não perdoou o seu vizinho, e por isso não poderá entrar. Olha aqui, olha como você vai, olha quão será o arrependimento. Mas nós estamos aqui hoje vivos na terra para ter tempo ainda para se arrepender. Não deixe para se arrepender quando for tarde demais. Não deixe que o seu corpo adoeça, gere problemas cardíacos, problemas de estresse, problema de nervosismo, problema no coração, problema que desenvolve tantas doenças por conta da falta de perdão. E hoje em dia você não ouve mais nas igrejas. Hoje em dia todo mundo está tão preocupado com a prosperidade, com as bênçãos que há nessa terra, que não estão perdoando, não estão se relacionando umas com as outras. Tudo que você faz, você vira a cara e acabou. E não se reconcilia. E o Senhor Jesus deixou em diversas passagens: perdoa e será perdoado, assim como Cristo nos perdoou. Amém? Eu vou chamar o pastor para fazer oração pela igreja e também pelas mães, né, atípicas e não atípicas, né, porque todos nós vivemos em constantes batalhas. E eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus, maravilha.